Olá. Em 2014, os eleitores dos estados e do Distrito Federal escolheram um nome para exercer o mandato de senador. A cada 4 anos, o Senado renova alternadamente 1/3 e 2/3 das suas 81 cadeiras. Por isso, neste ano, o eleitor deve votar em 2 senadores. Mas com tantos votos numa só eleição, é preciso estar atento para não se confundir. Você sabe em quantos candidatos ao Senado você pode votar no próximo domingo? Para o Senado é 2. São 2. São 2. 2 senadores. Em dois, né? Uma eleição, são 2 senadores, na outra é um senador e essas são 2 vagas em disputa. 2 senadores. Eu vi que eram 2 senadores. A ordem da votação na urna eletrônica é a seguinte: deputado federal, deputado estadual ou distrital, um senador, outro senador, governador e presidente. Agora, atenção, você não é obrigado a votar em candidatos para todos os cargos. Se deixar alguma escolha em branco, seus outros votos não serão anulados. No voto para senador, você pode votar no primeiro nome e deixar o outro em branco. Agora, você não pode votar no mesmo nome 2 vezes. Nesse caso, o segundo voto será anulado. O dia da votação está chegando, prepare o seu coração e o seu título. Sabe onde está guardado o seu título de eleitor? Tem algum lugar específico? É, bem guardadinho. Sempre guardo no mesmo lugar e sempre dá aquela emoçãozinha, né? Quando chega perto e tá lá mesmo, tá lá. Tá aqui. Sempre deixo o documento e faço acesso e eu já fiz a biometria também, já tô até com o aplicativo baixado do e-título no telefone. Tá no meu celular. O e-título no celular é bem mais difícil de perder, mas não é obrigatório. Para localizar a sessão, basta abrir o site do TSE e preencher nome, filiação e data de nascimento. E mesmo que não encontre o título impresso, o eleitor pode votar com qualquer documento oficial com fotografia. Esse documento pode ser a carteira de identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, pode ser também a carteira de motorista, carteira de habilitação. E hoje é dia da coluna internacional. O nosso comentarista Marcos Magalhães vai falar de um lado pouco conhecido das eleições do próximo domingo, não é, Marcos? É, isso mesmo, Eli. Olá, Eni, olá você. Bem, todos nós sabemos que no domingo nós vamos eleger deputados e senadores, além do presidente da República e dos governadores. O que pouco a gente sabe é que, ao mesmo tempo, nós vamos escolher nossos futuros representantes no parlamento do Mercosul, o Parlasul. Esse parlamento foi criado há 11 anos para ser uma espécie de espaço político da integração. Representantes de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e até da Venezuela, que está suspensa do Mercosul, usam esse espaço para aprovar declarações políticas sobre temas internacionais e para sugerir medidas ao Conselho do Mercado Comum, que é o órgão máximo do Mercosul. O Parlasul ainda não aprova leis, como faz o Parlamento Europeu, por exemplo, mas quer um dia chegar lá. Também deve ser, no futuro, composto só por parlamentares escolhidos diretamente pelos eleitores de seus países. Até hoje, só Paraguai e Argentina elegeram diretamente seus representantes. O Brasil é hoje representado por 27 deputados e 10 senadores, que uma vez por mês vão a Montevidéu para participar das sessões. Mas isso ainda tem prazo para mudar. Nós também vamos poder escolher nossos representantes do Brasil no Parlasul em eleições diretas? Pois é, esse é o plano. As eleições diretas já foram adiadas algumas vezes. Pelas regras atuais, as eleições devem ocorrer até 2020, mas pode haver um novo adiamento. Segundo o acordo firmado entre os países do bloco, o Brasil vai eleger 75 representantes no Parlasul. Mas o nosso Congresso ainda precisa aprovar as regras dessas eleições. Quando o Brasil eleger diretamente seus representantes, o Parlasul vai ter um peso político bem maior. Mas isso também tem um custo, que é o custo de manter 75 parlamentares no Uruguai. Até 2020, o Brasil vai ter que fazer essa escolha. Vamos aguardar então, não é, Marcos? Sim. Muito obrigada pelas suas informações e até a semana que vem. Até a próxima semana. O artigo 144 do capítulo 2 da Constituição Federal de 1988 definiu o modelo de segurança pública do país. 30 anos depois, o que vemos na prática é a dificuldade do Estado para combater a violência que cresce a cada dia. Das 7 constituições do Brasil, a de 1988 é a primeira a dedicar um capítulo à segurança pública, ao determinar
que o tema é um direito de toda a sociedade e sua responsabilidade não é exclusiva do Estado. Ela é também um dever de todos. Então, a segurança pública ela é muito mais ampla, muito mais complexa, né, do que apenas as instituições. De acordo com o artigo 144 da Constituição de 88, a organização e gestão da segurança pública é feita pelos estados através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Temos uma dificuldade enorme em fazer com que a Polícia Rodoviária fale com a Polícia Federal, com a Polícia Civil fale com a PM, porque é informação. E informação ainda continua sendo poder, eles não fazem integração. Em maio deste ano, o Senado aprovou a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, com o objetivo de unificar as polícias e os sistemas de defesa de todo o Brasil, para uma integração de dados e ações de órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. A lei que cria o SUSP foi sancionada em junho. Se por um acaso houver vontade política, não desse governo, mas do próximo governo, de implementar e fizer com que o Ministério da Segurança Pública possa gerenciar esse sistema de uma forma integrada, você vai ganhar em muita agilidade e, com certeza, você vai diminuir o custo da repressão ao crime. Apesar da garantia constitucional, a insegurança entre os brasileiros tem aumentado. Segundo o Atlas da Violência 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no país na última década, ou seja, o equivalente à queda de um Boeing 737 lotado por dia, um patamar 30 vezes maior do que o da Europa no ano de 2016. O Brasil detém um índice de homicídios que é 5 vezes maior que a média mundial. Com tanta violência, surgem questionamentos se o modelo de segurança adotado no Brasil é suficiente e o que pode ser feito para melhorar. A segurança pública, ela deve, deixar de ser uma política de governo e passar, a ser, de fato, uma política de Estado, assim como está previsto na Constituição. Há 30 anos, na noite do dia 5 de outubro de 1988, a Constituição brasileira foi promulgada e entrou em vigor. No programa Constituição 30 anos desta semana, o deputado constituinte e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, fala sobre gasto público, sistema de governo e os erros e acertos da Constituição Cidadã. Para o economista e deputado constituinte Delfim Neto, a Constituição é um caso quase milagroso em que o caos produziu a ordem. Ele defende uma redução no texto em que os direitos e os princípios sejam mantidos e questões econômicas como o sistema tributário sejam retirados para reduzir a burocracia e permitir uma administração mais flexível. Delfim acredita que para diminuir o gasto público é preciso definir prioridades. Na opinião do ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, o papel do Estado é garantir a igualdade de oportunidades nos primeiros anos de vida, com investimentos em saúde, educação e saneamento básico para todos. A justiça não se faz na chegada. Cada um chega onde puder, mas todo mundo tem que sair do mesmo lugar. Qual é o ponto de partida, na verdade, para a igualdade de oportunidades? É saúde, educação e saneamento básico. Nada disso é grátis. Saúde e educação é realmente universal e paga por todos. Delfim Neto também faz críticas ao sistema político. Ele mesmo diz que manifestou essa preocupação desde a Assembleia Nacional Constituinte e defende o parlamentarismo como solução. Nós estamos vivendo um instante que mostra os inconvenientes desse presidencialismo de coalizão. Só a eleição pode resolver isso. Hoje você chegou num nível de judicialização da atividade política e de politização da justiça que tornou muito difícil a administração. Os três poderes são independentes e harmônicos. E esquece de pôr uma vírgula e diz, mas a Caixa é única. E a defesa do parlamentarismo que o senhor faz? O senhor foi ministro durante 18 anos de governos centralizados, presidencialistas. Por isso mesmo que eu podia fazer a defesa, porque eu aprendo, porque o parlamentarismo permite solução não sangrenta.
cai o governo, se constitui outro. E acabou. E a vida continua. Seria uma solução para o processo político, para você melhorar, na verdade, a qualidade da democracia que você quer. Nosso entrevistado de hoje é o diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Celso Moretti. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a evolução do Brasil na produção de alimentos, principalmente nas últimas décadas. Doutor Celso, eu queria agradecer sua presença aqui nos nossos estúdios, uma oportunidade da gente que é consumidor leigo ter mais noção do que é a produção de alimento no país, o que é o emprego de tecnologia nessa produção, né? Nós estamos aqui com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, o PL 6299, que diz respeito ao uso de agrotóxico, e isso levanta sempre polêmica. Então, se o senhor puder municiar a gente de informação para que a gente faça esse juízo, né? Agradeço sua presença. Começo perguntando sobre um panorama. Como é que o senhor vê o Brasil na questão de produção de alimentos? Ok, Tânia, uma grande satisfação estar aqui na TV Senado e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que a Embrapa vem fazendo em prol do desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do setor florestal brasileiro. O Brasil, e é uma história que a gente sempre gosta de contar, ele fez uma fantástica mudança na sua trajetória nos últimos 45 anos, né? Ele passou de ser um país que importava alimentos, né, um importador líquido de alimentos. O Brasil, nos anos 70, era conhecido como um produtor de café, de cacau e de açúcar, para depois de quase 5 décadas se tornar um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós só conseguimos fazer essa mudança porque o país tomou uma decisão firme de investir em ciência, tecnologia e inovação agropecuária. Então, a Embrapa e seus parceiros, ao longo dessas últimas 5 décadas, fizeram uma transformação fantástica no campo, na produção de alimentos. E, obviamente, esse trabalho não foi feito sozinho, né? Os produtores rurais tiveram um papel decisivo nesse processo. Então, a Embrapa, ela funcionou quase que como uma locomotiva limpa-trilhos, né? Nós viemos tirando os problemas do caminho, né? E o setor privado, pujante e ágil, veio, então, desenvolvendo a produção de alimentos no Brasil. Essa é uma questão, produção de alimentos, que gera muita desconfiança, né, doutor Celso? Por exemplo, quando a gente pega a questão da expansão das fronteiras agrícolas no país, a sensação que a gente tem é que as pessoas têm um pouco de receio disso, como se uma coisa indicasse um comprometimento do nosso meio ambiente, né, dessa riqueza que nós temos todos nós, né? Pois é, Tânia, eu acho que essa pergunta me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer para os nossos telespectadores da TV Senado que toda essa história rápida que eu acabei de contar de uma transição de um país que vivia em insegurança alimentar para um dos maiores produtores de alimentos do mundo se deu de forma sustentável, né? A tecnologia, o modelo de produção agrícola que nós temos no Brasil, hoje permite que, com o apoio do Senado Federal e da Câmara Federal, né, com a aprovação do Código Florestal, possibilitou que hoje 66,3% do território brasileiro estivesse protegido na forma de matas e florestas nativas, né? Então, nós estamos falando, eu acho que é importante aqui frisar, em mais de 550 milhões de hectares, né? Ou a superfície de 48 países da União Europeia, né? E dentro desses 66,3%, os produtores rurais, dentro da sua propriedade, preservam 25% do território brasileiro e, diga-se de passagem, sem receber um centavo por isso, né? Então, os produtores rurais brasileiros, eles prestam um serviço ecossistêmico, ecológico para a sociedade brasileira, para o meio ambiente no Brasil, fantástico. Agora, a gente tem a sensação com as notícias de desmatamento e de ameaça dessa parte do território, que essa é uma informação meio contraditória com o que a gente ouve. Como é que a gente apazigua isso, né? Pois é. Eu acho que é importante trazer essa informação porque o esclarecimento, enfim, a informação técnico-científica ajuda a nossa população a ficar mais esclarecida, né? O Brasil tem um programa chamado PPC,
PRECEDAM, que é o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, especificamente aqui falando da Amazônia, que é coordenado, né, por órgãos federais, que demonstra que de 2004 a 2014 houve uma redução de 76% no desmatamento da Amazônia. Nesses últimos 2, 3 anos, realmente houve um crescimento discreto em algumas regiões. Agora, o que é preciso ficar muito claro para quem está nos ouvindo aqui na TV Senado, que nós temos que separar o que é desmatamento ilegal, ou seja, esse que precisa realmente ser coibido e a lei aplicada e aqueles que, enfim, cometem ilegalidade punidos, né? Daquele desmatamento onde é feito numa propriedade que, de acordo com o Código Florestal, então, por exemplo, na região amazônica, você precisa manter 80% da propriedade preservada e só pode usar 20%. Então, aquilo que for desmatado dentro dos 20% está dentro da lei. Então, acho que essa é a questão que muitas vezes as pessoas se confundem, né, do desmatamento legal, né, dentro da lei, que é possível fazer, daquele que é ilegal. Agora, com relação às tecnologias empregadas no cultivo dos alimentos, né? Temos aí a questão de agrotóxico, é um dos tópicos, mas como evoluiu essa tecnologia de produção de alimento, né? Até que ponto a qualidade é uma meta a ser alcançada quando a questão é essa, né? Certo. Muito bem, o Brasil, ao longo desses últimos 25 anos, vem trabalhando num protocolo chamado Produção Integrada de Alimentos, né? Esse protocolo, a produção integrada, é uma política pública hoje coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do qual a Embrapa faz parte, que basicamente busca a produção de alimentos mais seguros, saudáveis, num processo de produção economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Isso quer dizer também que a agricultura familiar está inserida nesse contexto? Sim, sim. Existem várias cadeias produtivas, como é o caso, por exemplo, da cadeia produtiva do morango, né, que é feita sobretudo por agricultores familiares, né, em vários locais do Brasil, São Paulo, aqui no Distrito Federal e Espírito Santo, onde estão inseridos os agricultores familiares e aqueles que, enfim, se adequam à produção integrada conseguem acessar preços melhores dos seus produtos. Doutor Celso, até que ponto o fato da gente atender um mercado externo traz vantagem para o consumidor brasileiro no que se diz respeito a controles, critérios de uso de produtos químicos e de outras tecnologias que o senhor possa nos informar? Né? Sim, Tânia, o mercado internacional é bastante exigente do ponto de vista de resíduos, né, da presença de resíduos em alimentos, né, e a produção integrada, como eu estava colocando anteriormente, possibilitou que esses alimentos, especificamente eu falo aqui no caso da maçã, né, e do melão, atingisse o mercado internacional. Então, quando nós desenvolvemos pacotes de informações tecnológicas, né, para a produção no mercado interno, isso acaba beneficiando, para o mercado externo, desculpe, isso acaba beneficiando o consumidor no mercado interno também. A questão de agrotóxico que gera polêmica sempre, né? E agora que nós temos um projeto de lei tramitando nas duas casas, o que o senhor pode trazer de informação para a gente? Se nos últimos 40 anos a gente mudou de paradigma como produtores de alimentos, como é que tem evoluído não só a pesquisa, porque a Embrapa é uma referência, né, de desenvolvimento de tecnologia. Então, como é que a Embrapa trata esse assunto? Existem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas para que se saia do uso do agrotóxico? É possível chegar nisso? A agricultura, por exemplo, desenvolvida em florestas, que você desenvolve integrando num bioma. Como é que são essas pesquisas? O que a gente tem de resultado? A Embrapa ela tem um portfólio robusto de projetos de pesquisa e de linhas de pesquisa que realmente dão suporte à produção brasileira para a redução do uso de agrotóxicos. Então, por exemplo, eu cito aqui o melhoramento genético para resistência a pragas e doenças. Então, nós, por meio de melhoramento genético tradicional, né, conseguimos ter alimentos mais resistentes a pragas e doenças. A parte de controle biológico, então, é uma outra tecnologia que permite, então, também a redução do uso de agrotóxicos. O manejo integrado de pragas, quer dizer, um conjunto de práticas e processos, né, que estão hoje à disposição do produtor rural que permitem a redução do uso de agrotóxicos. E até que ponto a pressão dos produtores e fornecedores de agrotóxico, por exemplo, impede que essas outras tecnologias comecem a ser aplicadas? Olha, a Embrapa ela tem como
pilar, um dos grandes valores seus, a questão do rigor técnico-científico, né? Então, essa é a linha que nós seguimos, né? Esse tipo de pressão não pode influenciar os nossos trabalhos. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico baseado em ciência de excelente qualidade é o que nós perseguimos na instituição. Mas e o uso, a aplicação na agricultura mesmo, não no centro de pesquisa, mas de quem produz alimento, há uma pressão nesse sentido? Há uma dificuldade de outras tecnologias chegarem até o produtor? Olha, é difícil dizer se há ou não uma pressão, né? O que nós fazemos é colocar a melhor tecnologia disponível para o produtor para ele fazer o seu juízo de valor. Doutor Celso, para encerrar a nossa entrevista, tem algum breve conselho que o senhor possa dar para o consumidor começar a ter mais discernimento quando a questão é produção de alimento no Brasil? Sim, eu acho que hoje nós vivemos aí numa época, né, das redes sociais, das mídias sociais, e acho que é muito importante a sociedade buscar informações em fontes fidedignas, né? E a Embrapa, eu entendo que é uma dessas fontes fidedignas, então a gente realmente recomenda que sempre que houver dúvida sobre produção de alimentos no Brasil, agricultura, que vocês possam procurar informações da Embrapa. Muito obrigada pela sua presença. Grande satisfação, obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.